Então, bota na Sim. nossa correçãozinha mesmo. Quem quer falar primeiro? Na correção, Sim, na correção. Depois desse aí, porque tá na é, harmonização. aqui, Aí, meu filho. sim, como seguir as instruções. Não, é essa daí. Correção da atividade de casa. É aquela mesma. Essa aqui, Não, meu bem, tá. é essa daí. Viu? É essa. Que aquela dali eu ainda vou explicar o que é que eu quero dali. Não é essa, não? É essa? É essa daí, meu bem, mesmo. Pode deixar aí, Pronto, pronto. tá? É essa. É. Alguém gostaria de começar falando o que fez? E até mesmo porque, como eu não participei ao vivo, para ver se eu compreendi direitinho pelo que eu pude ver no visual e ler. Certo. Fiz assim, um pequeno texto sobre a imagem que foi mostrada. Nessa imagem, vejo QA com HA, um ponto negro em um papel branco. Contudo, em vez de olhar referida imagem sob esse prisma, vejo um papel preto no qual estão inseridos um papel branco e um ponto negro. Logo, concluo que há, com H, mais de um senão para definir a imagem apresentada. É ótimo. Aplicou bem aplicadinho o conteúdo. Perfeito. Perfeito. Gostei, viu, Tatiana? Ah, eu fico feliz. Boa noite, Joanice. E quem mais entrou aí? Jucimeire. Boa noite. Você fez, Angeline? Fiz sim, boa noite. Boa noite. Fiz sim. Eu fiz um texto que virou um poema. Rimou, não sei como foi que aconteceu, virou um poema. Maravilha. É Não, assim, bem ética. rimou perfeitamente e não foi intencional. Pronto, é porque você já traz essa veia poética assim que você nem percebe. Sim. Então, o título foi O Ponto de Partida. E aí, é isso, assim, para explicar, né, eu vi de uma forma metafórica e de uma forma prática o ponto, como de uma forma filosófica, o ponto sendo algo que estaria dando início a um novo projeto, uma nova fase das nossas vidas. E quando eu olho essa imagem, eu vejo que tudo se inicia em um ponto, tudo no mundo começa a partir de um ponto. E aí eu trouxe para o metafórico, no sentido do ponto de partida. Então, o título é O Ponto de Partida. Esse é o ponto de partida para fazermos dessa a melhor encarnação das nossas vidas. Nesse que é o lugar onde as energias vão ao encontro de nossa completa harmonia. Ou seja, estou falando de um espaço onde nós estamos podendo dar início, ter um ponto de partida para uma nova fase, e é um espaço onde as energias das pessoas vão ao encontro de nossa completa harmonia. Né? Eu lembro toda essa ambientação, harmonização que é feita no início. E aí, dando seguimento, onde nunca há, com H e A acentuado, nunca há espaço senão junto para a paz e para a alegria. Senão separado, sentisse em minha alma que esse encontro estava escrito nas páginas dos nossos livros infinitos, esse encontro ainda assim seria muito bonito. Pena que piscamos e daqui a pouco, sem acento a puro, daqui a pouco, no sentido de tempo, teremos ido. Mas creio que levaremos uns aos outros gravados para sempre na seção das memórias inolvidáveis, seção com C cedilha, e S e C cedilha,
cuidada, essa sessão, cuidada zelosamente por aqueles que nunca deixam de observar nossos corações e atos de amor e caridade. Angeline. Esse foi meu Perfeito, que coisa linda, gente. Ai, como eu fico feliz de ver vocês assim, com uma prática tão maravilhosa, que eu me sinto assim também muito estimulada a continuar, porque me parece que uma sementinha, pelo menos, eu estou lançando na cabecinha de vocês. Muitas. E isso me deixa muito feliz, gente. Mas isso vem do meu coração, isso que eu estou falando, viu? Perfeito, o de Tatiana e o seu, muito, 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 muito bom. Obrigada pela participação, assim, tão instigante para mim. Renilda, você fez, meu bem, tá coçando a cabecinha aí. Ô, eu fiz, gente. Agora eu acho que eu viajei um pouquinho. Eu adoro viagem. Veja só o que eu escrevi, meu Deus, com esse ponto. Olha, eu estou com vergonha de ler agora esse negócio, menina. Não fique não, pelo amor de Cristo. Vamos logo. Olha, eu botei assim, em uma tarde ensolarada, saí a passear. Meu Deus, em uma tarde ensolarada, saí a passear em um lindo bosque. Uma sessão de encontro, né? Sessão de encontro, inusitada com flores, com a brisa, onde encontrei um ambiente pitoresco que oferecia harmonia e paz a quem detinha-se a observá-lo. Ao caminhar entre aquelas plantas que inebriava minha alma, mal de bem, pude perceber que um lindo lago nos aguardava com a sua indescritível beleza. Em lugar de cair na água fresca, preferi observar o movimento da água, aonde o movimento permitiu o desfile dos mais diversos seres. Neste clima meditativo, seguimos em direção a um pomar, onde encontramos as frutas mais exóticas da época. Se não fosse a altura das árvores, teria comido de todas as suas frutas. De repente, olha que viagem. De repente, ouvi uma sinfonia, similar à número 9 de Beethoven. Segui em direção a essa suave melodia. E assim, em vez de encontrar um ensaio de uma orquestra, visualizei uma chopana com suas paredes brancas e um telhado preto, servindo de morada para... Meu Deus! Servindo de morada de moradia para os corvos e as corujas. Oh, viajei muito! Eu usei os termos, mas eu fui para outro canto. Eu visualizei esse ponto como sendo que poderia ser uma casa, e essa casa poderia ter sido telhado. Eu pensei assim. Eu entendi perfeitamente o que você visualizou nesse ponto. Eu acompanhei detidamente aí o que você escreveu. E está certo isso? Tá, sua criatividade, Renilda. Eu não estipulei, você vai ver esse ponto, isso, aquilo outro. Era a sua criatividade. E você foi bem rica no seu texto foi bem rico, cheio de detalhes. Eu me reportei para este lugar onde você estava, entendeu? Maravilhoso. Adorei, perfeito também. Depois eu vou encher aqui de palminhas aqui para todos vocês que brilharam assim nesse texto. Amei demais. Alexandre, você fez, meu querido? Regi, eu vou pedir desculpa, mas eu não fiz o exercício. Vou ficar devendo essa atividade. Tá certo. Mas estou encantado aí com o trabalho das colegas. Tanto a Renilda quanto a Angeline. Perfeito. Grace Kelly, meu anjinho, você fez, meu bem?
Boa noite. Boa noite. Eu não fiz essa tarefa, não. Também vou ficar devendo. Tá certo, meu bem, sem problema, viu? Joanice, meu bem. Bota seu rostinho aí para eu lhe ver, minha querida. Boa noite, Jucimeira, Joanice. Você Noite, bem? Você professor, eu estou todo irregular, viu? Tá, eu botei falta em você, segunda-feira passada, viu? Levou Foi. Eu estava com muitas coisas na cabeça, mas hoje eu já estou voltando ao normal. Já Graças, estou voltando. graças Vou a botar minhas atividades todas em dia. Tá certo, meu bem. Tá certo, minha prova? Na próxima aula vou estar toda regular. Pronto, minha linda. Viu? Certo. Jucimeire, você fez, meu bem? Deixa eu botar mais alto aqui. Seu som está fechado, minha querida. Não, professor, não, também estou em débito. Pronto. Então tá certo. Olha, eu vou explicar eu vou dizer para vocês o que a atividade para vocês. Tem um videozinho, Angeline, cujo título é exatamente esse, o ponto de vista. E começa o vídeo do ponto. E daí é interessantíssimo esse vídeo. Amanhã eu vou postar no grupo esse vídeo. Porque eu fico assim, viajando, igual a Renilda, para colocar coisas na aula que chamem atenção, que sejam agradáveis, e ao mesmo tempo a gente aprende e estude, entendeu? E aí eu pesquisando, achei esse vídeo, achei ele fantástico. Eu disse, mas eu não vou colocar o vídeo, porque eu soube que no Meet nós não podemos, ele não aceita músicas nem vídeos. E eu já mandei música para a Renilda, e Renilda não conseguiu colocar. Isso. Por isso que aí eu bolei esse daqui, mas pensando no vídeo, entendeu? Exatamente, que é o ponto de partida das nossas vidas. E o que a gente faz da nossa vida, né? Amanhã eu vou colocar lá no grupo e vocês assistam. Mas assim, adorei, não é? O resultado foi bem proveitoso, mas muito proveitoso mesmo. Quem não fez e quiser fazer depois, façam, que é bom a gente exercitar a escrita e exercitar a nossa criatividade. Quanto mais a gente escrever, mais a gente aprende a fixar o que está sendo estudado. Agora, nós vamos... Não passa ainda não, viu, Renilda? Sim. Para a próxima. É outra dinâmica, gente, que eu estou trazendo para vocês hoje. Como eu já disse, eu gosto de enriquecer as aulas com essas dinâmicas. Eu estou percebendo a humanidade extremamente ansiosa. Muito ansiosa. E essa ansiedade, ela se reporta para inúmeras atividades em nossas vidas. E a atenção, muitas vezes, ela é prejudicada por conta disso. Daí a gente não aprende direito, a gente não escreve direito, a gente não se concentra. Então, essa dinâmica que nós vamos fazer agora é para isso. Para a gente treinar. Vocês vão... Pode passar, Renilda. Eu vou dar uns 10 minutinhos. Pode passar. Eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem. Vou ficar caladinha aí. Vocês todos vão fazer. Era para eu ter colocado para vocês terem um papel aí ao lado. Todo mundo tem papel e lápis aí ao lado? Tem. Jesus, eu esqueci. Hoje eu tive um dia tão... Eu arranjo. Por favor, Angeline, arranje. Quem não tem, dá um jeitinho de arranjar aí, que eu não tive tempo de colocar no grupo, meu Deus. Hoje meu dia foi muito corrido. E agora que eu lembrei que precisa, para vocês irem fazendo as instruções. Como seguir instruções? Não leiam agora não, por favor, tá? Vocês vão...
o que é isso? Seguir instruções. Vocês vão lendo e fazendo o que se pede aí, tá? E depois, por favor, mesmo que vocês terminem antes dos outros, todos fiquem quietinhos, tá? Concentrem-se aí nas instruções, vão seguindo para poder a gente depois comentar o que vocês fizeram. 2 minutinhos para a Angeline trazer o caderno dela que ela disse que ia pegar. Uhum. O Regi, deixa eu ver se eu entendi. Você quer apenas que a gente leia agora para depois responder. Vocês vão fazer o que as instruções estão lhe dando aí. Você vai entender e fazer aí o que você achar que deve. Tá. Mas tire daí agora, por enquanto. Tirar? Sim, porque eu não quero que comecem ali agora, não. Eu vou dar um tempinho para vocês começarem. Eu vi que chegou aí alguém, Renilda. Quem foi? Já botei na sala, Marlene. Ah, Marlene. Deixa eu explicar para ela. Marlene, que ela chegou depois da minha explicação. Oi, professora. Aqui eu. Boa noite, minha Boa querida. noite, minha querida. Oi, Tudo bom? como vai? Tudo bem. Nossa próxima atividade, Marlene, que eu já havia explicado, mas você ainda não estava aqui conosco. É uma dinâmica, mais uma dinâmica que eu gosto demais, viu? Dessas dinâmicas. Você está com papel aí? Estou aqui com o caderno. Aí você vai. O título é Como Seguir Instruções. Você vai lendo as instruções e fazendo o que ele está pedindo, mas com concentração, tá? Porque o que eu quero treinar é isso. Se nós somos capazes de nos concentrarmos para fazer as coisas que precisamos fazer. Ou seja, se nós temos atenção. E aí, terminou, fica caladinho, tá? Ou faz, mas não pode comentar nada. Bom, fica todo mundo com o sonzinho fechado, são 8h30, vocês vão começar agora, eu vou dar 10 minutos. Antes de 10 minutos eu vi que todo mundo já terminou, aí a gente começa antes dos 10 minutos, mas eu vou dar 10 minutos que eu acho que são suficientes, tá certo? Quem está com o som fechado aberto, somente eu, que estou com o som aberto, que está um barulho aqui. Bom, então pode passar, Renilda, são 8h31, 8h41, a gente para. Pode passar, por favor. Só um minutinho. Que eu mexi aqui agora. Começando. A letra está pequenininha. Tá pequeno? É. Gente. Mas não dá para ler de jeito nenhum? Tá, que eu estou aumentando aqui, pronto. Ah, tá. Ah, meu Deus. Direito, esquerda. Renilda, feche seu som, amor. Obrigada, Pro. Deixa eu chegar aqui.
Pelo que eu estou vendo aqui na tela, me parece que todos já terminaram, não já? Joanice, terminou? Já terminei, Mas professora. eu queria saber se todos terminaram para poder nós começarmos. Quem não terminou, por favor, sinalize. Porque eu estava olhando. Grace Kelly não terminou? Alguém não terminou, Grace Kelly? Fale aí, meu bem, que eu não estou entendendo o seu gesto, se você terminou ou não. Terminou? Ai, meu Deus. Sim. Terminou, Grace Kelly? Ainda não terminei. Não terminou? Ainda não. Eu vou terminar, então, mais 2 minutinhos que eu disse que ia parar hoje. Ainda não, ia concluir. Então, Tá sem microfone, Pro. concluir, que eu tinha dado até 8h41. Viu, meu bem? Terminou, Grace Kelly, que eu estou vendo que levantou a mãozinha. Parece que sim, não é, gente? Me ajudem aí. Grace Kelly, terminou, não foi, meu bem? Terminei. Bom, então agora eu vou ouvir. Olha. Quieta, a gente pode seguir. Oi? Pode seguir, Renilda. Não, pode então seguir. É isso. Vocês viram o quão importante é ler atentamente. Renilda, nos dê opine, o que é que você achou desta dinâmica? Como é que você se sente? Porque eu, mulher, deixa eu. Que está aqui na minha tela. Oi? Eu estou seguindo a ordem que está aqui na minha tela. Você era a primeira. É mesmo? É. E eu estou aqui, mulher. Eu estou aqui a primeira. Muito bem, vamos lá. Eu achei engraçado no final, mulher. Ele disse só responda número 2. A gente aqui lendo, seguindo tudo. Tchan, 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 tchan. Agora, faça o favor de ler em voz alta. Sim. A número 1. A número 1. Número 1, vamos lá. Leia toda a folha antes de fazer qualquer coisa. Mas trabalhe o mais rapidamente que puder. E o que você entendeu disso? A gente tinha que ler tudo para depois fazer. E você fez isso? Eu não, vou ser sincera para você, eu não fiz. Aí, você está vendo o que eu lhe disse? Eu vou ser sincera, não posso falar mentira. Eu também fui assim, Renilda. Me dei mal.
Eu fiz tudo. Para falar a verdade, eu nem vi essa parte que era para ler toda a folha. Eu já fui lendo. Gente, eu tenho esse mal da leitura dinâmica. Não é só ansiedade, não. Eu sempre tive a leitura dinâmica. O meu olho ele passa que nem um furacão na leitura. Então, eu só li assim, ainda estava em negrito, trabalho o mais rapidamente que puder, já fui começando, nem vi essa parte. Agora que o Renilda leu que eu fui ver. Peraí, e você Gente fez do tudo, céu, Angeline? Eu que vou fazer absurdo. Fiz tudo. Pronto. Todo mundo fez tudo, então tá tudo certo. Janice, eu vi você aí dando risada. Professora. Olha, presta atenção. Eu primeiro li o enunciado. Sim. Leia toda a folha antes de fazer qualquer coisa, mas trabalhe o mais rapidamente que puder. Então, eu li todo o enunciado até o 16, até o 15. Quando eu cheguei no 15, olha que coisa boa. Aqui, ó. Aqui no 15 ele diz: agora que você leu todas as instruções cuidadosamente, faça apenas o número 2. E aí fui eu. Coloquei aqui Jonice Ferreira Cardeal do lado direito. E não fez mais nada? Nada, professora. Aí ele vem dizendo. Muito bem. Oi? Aí, ó. Pera ainda. Aí, ó. Aí ele vem no finalzinho aqui, ó. Por favor, não perturbe a aplicação desse teste com comentários e explicações. Se você leu até aqui, finja que ainda está escrevendo. Queremos ver quantas pessoas realmente seguem instruções corretamente. Sabe o que foi que aconteceu? Garota. Viu, Regi? Quando ele diz assim, ó, isso chamou a atenção, eu creio não só minha, como dos outros. Trabalho o mais rapidamente que puder. Isso aqui foi impactante. Uma que ele está em negrito, está com letra maiúscula e chamou a atenção. Bom, se precisamos trabalhar o mais rapidamente que... Vamos começar a exposição. Foi uma dinâmica sensacional, viu, Regi? Mas é exatamente isso que eu quero mostrar. Porque você não lê, Renil. Nós não lemos atentamente as coisas. É como a Angeline faz, essa leitura dinâmica acaba perturbando. Se é um contrato, se é um contrato que você vai assinar, e você faz uma leitura dessa, olha, você vai se dar mal. Com certeza, professora. Então, a partir de hoje, sejamos mais atentos. Observadoras. Mais observadoras. Viu, Angeline? Tem a leitura dinâmica, mas uma leitura dinâmica não tão dinâmica, tá? Então, eu fiz. Somente Joanice, gente. Eu fiz, professora, mas eu fiz mais coisas. Gente, porque assim, escreva o nome da sua profissão. Mas é enunciado, irmã. Eu só mandei meu nome. Eu fiz todo o questionário, eu li tudo. Sim. Mas aí eu disse lá, só responda. Né? A questão 2, eu já tinha feito a questão 2, que era colocado meu nome. Mas, Marlene, mas você respondeu 14. Sim. Todo mundo. Só que respondeu a 2. Só era para responder a 2. Professora, eu comecei, botei meu nome e fiquei procurando esses tópicos aí, eu disse, não, tem algo errado. E aí continuei a ler, e lá, na realidade, eu só coloquei meu nome, mas levei um tempo tentando encontrar essa situação aí. Mas só coloquei meu nome. Certo, mas você não fez, o objetivo aí era você ler o texto todo antes de responder, porque mostra a pressa. Professora, merece um brinde. Eu mereço um brinde, viu, professora? Sim, eu mereço um brinde. Concordo. Salvou a turma, essa criatura. Aí, ó. Não vamos ser reprovados por causa de Jana? Muito bem, olha aqui, ó. Professora. Meu amor. Eu cheguei um pouco atrasada, mas eu fiz atividade e eu quero ler o texto que eu fiz. Meu Deus, vamos lá, comece aí, por favor.
A cor nos revela. As cores têm a finalidade de influenciar a mente e o comportamento dos indivíduos, se não um veículo de comunicação do inconsciente com o mundo exterior. A pessoa que veste preto, em vez de outra cor, mostra que está se defendendo de aborrecimentos e carrega uma rebeldia secreta. O preto nos ajuda a afastar os invasores e os inimigos, senão nos priva de ver a luz nas aparências negativas. O branco significa mente pura, calma e esclarecida, que procura levar a paz aos ambientes em que frequenta. Usar o branco espontaneamente indica desprendimento e poder de liderança, sem interferir no livre-arbítrio do outro. Maravilha, gente. Olha que riqueza. Que Que riqueza. lindo, viu? Que riqueza que nós tivemos hoje aqui, gente. Não foi, Anilda? Cada texto lindo, maravilhoso. Nossa, Marlene, muito bonito, viu? Obrigada. Muito bonito. Muito perfeito mesmo. E mostra a nossa diversidade. Como isso é lindo. Por isso que somos obras de Deus mesmo. Porque essa diversidade ela é muito enriquecedora. Eu vejo de um jeito, Renilda já viajou lá lindo lugar que ela nos levou hoje. Não sei se você já estava aqui quando Renilda... Ela lindo, Marlene. Ela nos levou para um lugar lindo. O de Angeline lindo, o de Tatiane lindo. Perfeito, assim, maravilhoso. Hoje foi assim... vou sair daqui hoje assim, bem mais leve do que eu já sou. Mas já peso pouco, vou sair mais leve. Foi muito, muito lindo, viu, gente? Muito lindo mesmo. Então, vamos seguir agora para o nosso... outro aviso meu aqui. Que como eu disse, eu fico viajando assim, o que é que eu posso fazer mais para poder vocês aprenderem. Eu vou dar um tempinho... nossa questão da ortografia, das dificuldades, porque eu acho que fica muito monótona uma aula só aquilo ali, acerca disso, acerca daquilo, de encontro A, encontro de... Eu vou diversificar. Hoje nós vamos começar um tema novo, depois eu vou intercalando acentuação, ortografia, dentro de outros temas, para nós trabalharmos em conjunto, tá certo? Porque ficar somente com ortografia assim, eu acho que fica monótono. Eu não gosto disso, eu gosto de dinamismo, apesar de ser muito paradona. Pode passar, Renilda, por favor. Bom, Jucimere, o que é que você vê aí nessa tela? Vejo a figura de um sapo. Sim. Que está ao sol. Está o quê? Está tomando sol. Sim. Está descansando, né? De repente vem a chuva e ele corre da chuva, mas ele se joga dentro d'água. Sim! Olha que narrativa linda que Jucimere nos fez. Né? Ela nos transportou a história através das palavras. Não tem uma palavra aí, mas ela identificou, ela compreendeu e ela nos narrou. Quando você narrou aí, você utilizou várias palavrinhas que indicam ação. Você poderia dizer alguma dessas palavrinhas que você citou aí que indicam ação? No caso, tomar sol, né? Tomando sol. Você falou que ele estava tomando sol. Tomando. Correr e o pular. Correr, pular. Você falou assim, de repente veio a chuva. Veio a chuva. Verbo vir. Vir. Então, nós já vimos
que o verbo, que é o que nós vamos começar a estudar hoje, uma das funções dele é nos indicar ações. Ação. Certo? Certo. Pode passar, Renita. E aí vem agora a definição. O que é o verbo? É a classe de palavras, e eu acrescentaria aí variável. O que é uma classe de palavras variável? Quem sabe me dizer? Eu não coloquei aí de propósito, porque eu queria conversar com vocês acerca disso. O que é uma palavra variável? Ela muda? Que ela muda. Muda como? Modo, Modo, tempo. modo indicativo, presente e futuro. Sim. No Tempo, sentido professora. mas essa mudança do verbo. Então, essas são as flexões. Sim. Mas quando eu usei a palavra mudar, Indicativo. isso, eu queria frisar que o verbo é a classe de palavra que tem mais flexões. É o verbo que tem mais flexão. O substantivo também tem muito, singular, plural, masculino, feminino, né? Aumentativo, diminutivo, tal. Mas o verbo ainda possui mais flexões, certo? Por isso que é uma classe de palavras variável, porque ela muda. Tem singular, tem plural, tem pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, conjugações, primeira, segunda, terceira, modo, tempo, né? E por aí vai. Então, ela se flexiona em pessoa. Quais são as pessoas do verbo? Nós vamos estudar tudo isso depois. Isso aqui é só o iniciozinho. Quais são as pessoas do verbo? Singular, eu, tu, vós, plural. Eu, tu, eu, tu, ele. Eu, tu, ele. Plural. Nós, vós, eles. Eles. São as flexões em pessoa. Isso. E em número? Você já falou. Eu botei a panela para dentro. Obrigado, pai. Aí eu digo, achei. Ele tudo apagado, né? Jana, fecha o microfone. Em número você já falou aí, Marlene. Primeiro, eu, tu, ele, singular. Sim. Nós, eles, plural. E o tempo? Presente, futuro. E presente, passado, futuro. E futuro. O modo? Indicativo, subjetivo. Sim. Presente do indicativo. Não, o modo, somente, Renilda. Indicativo, subjuntivo. Isso aí. Que não... Subjuntivo e imperativo. Imperativo. Tudo nós vamos estudar aí direitinho. E voz? Quem lembra das vozes verbais? Quem lembra? Ativa e passiva. E? Reflexiva. Reflexiva. Beleza. Nós vamos destrinchar isso. Para que é que serve um verbo? Nós já vimos naquela narrativa que ele indica ação. Foi isso que nós vimos? Então, ele indica ação. Por exemplo, correr. Indica um estado. O que é um estado? Quando é que o verbo indica um estado? Estado. É estado de presente, futuro, passado. Não. Por exemplo, se eu digo assim, Maria é inteligente. Eu tenho alguma ação aí? Maria. Ser do verbo ser, alguma coisa assim? Sim. Maria é verbo ser. Sou, tu és, Sim. ele é. Não é uma ação. Indica um estado. Por exemplo, ou então mudança de estado. Quando eu digo assim, Maria ficou doente. Maria estava boa, com saúde. Mas mudou o estado dela, ela ficou doente. Aí indicou uma mudança de estado. Ou então o estado, quando a gente tem o verbo ser. Ou estar. Porque não há uma ação, há um estado. É um indicativo de estado.
um fenômeno da natureza. Chover, trovejar, relampejar, nevar. Uma ocorrência, por exemplo, nascer. Sendo que todos esses acontecimentos são representados no tempo. Eu posso dizer, João correu, é uma ação que já aconteceu, ou então João corre, ou então João está correndo, né? Então, todos esses verbos são vinculados ao tempo, à pessoa e ao modo, tudo juntinho. Eles se flexionam de acordo com o número, singular, plural. Aí você já falou isso, Marlene. As pessoas, primeira, segunda ou terceira. Primeira, segunda ou terceira do singular são eu, tu, ele, do plural, nós, vós, eles. O tempo, passado, presente ou futuro. O modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, e a voz ativa, passivo, reflexivo. Nós vamos destrinchar isso tudo calmamente, sem pressa, através de dinâmicas e de músicas. Tem muita música que eu gosto de trabalhar verbo, que elas explicitam muito, muito, muito. Pode passar, Renita. Quaisquer dúvidas, questionem, viu? Aí tem os exemplos. Sou feliz. Aí eu tenho o quê? Ação, estado, fenômeno, ocorrência. O que é que eu tenho aí? Sou feliz. O estado, né? Estado. Estou doente. Estado. O estado também. Estado. Fiquei cansado. Estado. Também estado. Ou mudança de estado, né? Por exemplo, eu não estava, mas fiquei. Né? Andei muito, cansei. Amanheceu, Fenômeno. fenômeno, que cheguem depressa. Chega em depressa. Ação. Haverá muitos concertos. Futuro. Não. Eu não estou olhando o tempo, não. Eu quero saber ainda se é ação, fenômeno, o estado, mudança de estado, ocorrência. Ocorrência. Haverá muitos conceitos. Ocorrência. Pronto, pode passar. Essa questão da estrutura do verbo, não ache que isso é um quebra-cabeça. Eu vou explicar por que é que eu coloquei isso aí. Porque isso aí vai facilitar nossa vida mais adiante, quando nós, na conjugação dos verbos. Por quê? Quando nós virmos, olha como é que fala, viu, gente? Não é quando nós vermos, é quando nós virmos algumas desinências, a gente já de cara já vai saber que aquele verbo vai estar em determinado tempo verbal. Professora, repita, por favor, virmos? Quando nós virmos, de ver. Sim. Não é vermos. Então, quando nós virmos essa desinência, tal, a gente vai saber que aquela desinência indica que o verbo está no tempo tal, no modo tal, só pela desinência. Então, isso facilita a nossa vida. Por exemplo, o sufixo mos. Toda vez que o verbo tiver com mos, nós sabemos que ele está na terceira pessoa do plural. Ou na primeira pessoa do plural, desculpa. Por exemplo, amamos. Termina com o quê? Amamos. Mos. Primeira pessoa do plural. Não tem dúvida. Então, essas desinências, elas nos ensinam muito. Mas vamos lá. O verbo é formado por 3 elementos. É porque eu não trabalhei com vocês na estrutura das palavras, porque eu achei que é algo que eu podia deixar para depois, porque eu gosto mais de trabalhar essa questão da interpretação e do falar bem. Tá? Mas, por exemplo, qualquer palavra ela pode ser dividida. Quando eu tenho a palavra adjetivo feliz, é a palavra primitiva. Mas se eu digo infeliz, eu já formei outra palavra, não foi? O acréscimo do prefixo in.
Se eu digo infelicidade, já formei outra palavra, com acréscimo de prefixo e de sufixo. Então, toda palavra ela pode ser dividida, tá? Se ela é primitiva, mas ela pode ser derivada. A mesma coisa acontece com os verbos. Então, o verbo tem radical, tem a vogal temática e tem desinências. O que é o radical? É aquela parte que se repete. Ela é a base. E está os primórdios do verbo, digamos assim. Vamos pegar o verbo pular. Como é que eu conjugo o presente do indicativo do verbo pular? Eu pulo, tu pulas, ele pula. Nós pulamos, vós pulais, eles pulam. Qual foi a palavrinha, a partezinha que se repetiu aí, de cima a baixo? O pul, P-U-L. Eu pulo, pulas, ele pula. Nós pulamos, vós pulais, eles pulam. O P-U-L se repetiu em todas. Em toda a conjugação. Então, esse é o radical, que é a base. Desse daí derivam as outras conjugações. Tá? Então, exemplos. Dissertar. Qual é a palavra que vai se repetir? Qual é o radical até o T? Depois do T, vai ter o O, vai ter o A, vai ter o MOS, e por aí vai. Esclarecer, até o C. Contribuir, até o U. Isso quando o verbo é regular. Se o verbo é irregular, por exemplo, o verbo haver, não vai ter esse radical. Ele vai ser o verbo saber, mais fácil. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Veja que já mudou, entendeu? Então, quando o verbo é regular, esse radical você vai reconhecer logo de cara, porque ele se repete certinho do início ao fim. Entenderam o radical? Uhum. Vogal temática. O que seria isso? A vogal temática, ela se junta ao radical para receber as desinências e, assim, conjugar os verbos. Essa reunião se chama tema. Então, se eu digo assim, eu pular, o pul é o radical, a desinência de A é A. E o R significa que ele está no infinitivo. Então, essa vogal temática, ela vai nos dizer a que conjugação o verbo pertence. Quais são as 3 conjugações verbais? A primeira termina em AR, a segunda em ER, a terceira em IR. Pular pertence a que conjugação? Primeira, porque termina em AE. Isso aí eu vou dar tudinho de novo. É só porque eu estou dando aqui os primórdios, eu já estou explicando para vocês já ficarem mais sabendo, para eu não ler somente, né? Então, pular, primeira conjugação, que é AR. Correr, pertence a que conjugação? Segunda, que é ER. Partir, pertence à terceira conjugação, porque termina em IR. Certo? AR, ER e R. Então, o tema dissertar, primeira conjugação. Esclarecer, segunda conjugação. Contribuir, terceira conjugação. A vogal temática indica a qual conjugação o verbo pertence. Acabei de dizer isso. A primeira conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é a argumentar, dançar, sambar. A segunda é escrever e o,
Ó, eu botei esse ó aí, porque eu vou dar uma explicação depois. A vogal temática é ió, ter e supor, e a terceira conjugação abrange os verbos, que é a vogal temática é ir, emitir, evoluir. E por que o ó também pertence à segunda conjugação? Nesse aspecto aí, pertencem os verbos, por exemplo, compor, dispor. Ah, mas a segunda conjugação não é, Reginalva? É. Só que esses verbos compor, dispor, eles provêm da palavra por. E por no latim não se escrevia por, era poer. Daí hoje se escreve por, mas esses verbos continuam sendo da segunda conjugação, como pertencia antigamente, porque era poer terminado em e, certo? Então, se vocês virem um verbo compor, dispor, pertencem à segunda conjugação, porque vem de poer, que era por no latim, derivado do latim, tá? Aí, aquelas mudanças, né, como que teve de você, vós me ser, chegou até por, mas a conjugação continua sendo da segunda, tá bom? Alguma dúvida? Bom, pode passar. As desinências. As desinências, como eu falei, elas vão ser muito úteis. Elas são elementos que elas se juntam com o radical para dar as conjugações, para flexionar o verbo, tá? Vai indicar, e elas vão indicar o modo ou o tempo, ou seja, a gente chama de modo temporais. O que é que elas vão indicar? O modo ou o tempo. Se o verbo está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. E se está no presente, no passado ou no futuro. Tudo isso a gente vai estudar minuciosamente. E as desinências, números pessoais que vão indicar as pessoas, se elas são o verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoas, do singular ou do plural. Exemplo. Dissertávamos. A gente já viu que até o T é o quê? Radical. O A é a vogal temática. E o vá? Esse vá vai indicar o tempo pretérito do modo indicativo. Então, se eu digo assim, andávamos, em que tempo está esse verbo? De cara, vocês vão me dizer que tempo está esse verbo pretérito do modo indicativo, ou passado do modo indicativo. Porque essa desinência vá está me dizendo isso. Está vendo como é fácil, como fica mais fácil? Andávamos, completávamos, vendíamos, partíamos. Não, partíamos não, já estou em outro. Então, o que mais, gente? Me dê aí outro verbo da primeira. Amávamos. E o mós? Toda vez que nós tivermos esse mós, vai ser primeira pessoa do plural. Então, passado do modo indicativo, primeira pessoa do plural, o vá e o mós. Pronto. Esclarecerei. Até o C, radical. O E, vogal temática. O RE, desinência de futuro do modo indicativo. Venderei, comerei, amarei, contribuirei. E o I, desinência de primeira pessoa do singular, porque eu esclarecerei. Eu venderei. Então, o ré, futuro do indicativo, e o I, primeira pessoa do singular. Contribuamos. O A, desinência de modo presente do modo subjuntivo. E o mós é o quê? Primeira pessoa. Plural.
Pronto, primeira pessoa do plural, já está na cara. Mas isso a gente vai treinar bastante, gente. Eu só estou lançando para vocês, não é com o intuito de que com isso aqui já vocês já vão fixar, e não. Vamos treinar bastante isso aqui. Pode passar. E muito, porque eu pedido. Lembram que uma vez eu pedi para vocês me darem as dúvidas aqueles assuntos que vocês tinham mais dúvidas, eu anotei todos eles. E verbo foi um dos mais pedidos. Por isso que eu optei agora para trabalhar por verbo, porque eu sinto a necessidade. Não é? Até na concordância, gente. Nossa, quantos equívocos a gente ouve nas concordâncias verbais. Eu fico assim impressionada. Aí vem aquelas flexõezinhas que eu já falei anteriormente. Para conjugarmos os verbos, temos que ter em conta as flexões de pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, número singular e plural, tempo, presente, pretérito, futuro e as suas desdobrações, porque são muitos pretéritos, são 2 futuros, né? Por aí vai. O modo e a voz, como nós falamos lá. Flexões de pessoas, eu, tu, ele. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda, tu, vós. Terceira, ele e eles. Flexão de número também está aí, eu, tu, ele, nós, vós, eles, plural. Presente, pretérito, futuro. Indicativo e ativo, passivo, reflexivo. Isso aí é só para fixar. Pode passar, ainda. E essas formas nominais? São 3, infinitivo, particípio e gerúndio. Aqui é a dica das dicas que eu estou trazendo, certo? O que é o infinitivo? Ele não se conjuga. As formas nominais não são conjugadas. O que é o infinitivo? Isso, eu vou dar a forma mais fácil de vocês saberem o que é o infinitivo. É o nome do verbo. É aquela forma que você vai lá no dicionário pesquisar o que é. Você vai encontrar os verbos no dicionário no infinitivo, porque é o nome do verbo. Cantar, andar, vender, sorrir, brincar. Diga, Angeline. Desculpa a brincadeira, mas é a forma que o soteropolitano não conhece. Por quê? Como assim? Nós não usamos. A gente fala cantar, eu vou brincando. A gente não falamos corretamente, né? Cantar. Vamos comer. Vamos brincar. Não, a gente come se erra no final, não tem jeito. Só uma brincadeira. E nós comemos muitas coisas nas nossas Muito mais. Muito mais, Angelina. Depois eu vou falar quando eu for falar do gerundismo, que eu achei importantíssimo. Menino, agora que eu vi o horário. Oh, Jesus, que as horas hoje voaram, meu Deus do céu. Mas deixa eu concluir aqui, gente, que eu já estou vendo gente aqui bocejando de cansaço. Chega esse horáriozinho da noite, o cansaço bate mesmo. Mas deixa eu concluir isso aqui que eu já comecei, não é? Então, o infinitivo é o nome do verbo. Ou seja, quando você vai ao dicionário buscar o nome de um verbo, é o infinitivo que vocês vão encontrar lá. Ele é pessoal quando tem sujeito, ou impessoal quando não tem sujeito, mas nós vamos estudar o que é infinitivo pessoal e impessoal. Exemplo de infinitivo pessoal. O gerente da loja disse para irem embora. Infinitivo, irem. Ou seja, eles, né? Está implícito. Impessoal, cantar é uma delícia. Olha, o cantar é o que você vai buscar lá no dicionário. É o infinitivo impessoal, porque o pessoal nós conjugamos. O particípio, ele é usado como indicador de uma ação que já acabou. E na formação de tempos compostos, eu já lembra quando eu expliquei locução verbal? Eu trouxe também aqui, hoje eu vou rever isso aí, locução verbal. Ou como adjetivo. Toda vez que eu tiver, por exemplo, um verbo, um estado, por exemplo, fiquei cansado. Esse cansado, ele é um adjetivo.
certo? Mas depois eu vou explicar detalhadamente. Exemplo, feito o trabalho, vamos descansar. A Ana já tinha falado, olha, Renilda, aqui a locução verbal, lembra? Tinha falado sobre esse tema. E calados, adjetivo, aí, os filhos ouviram o sermão dos pais. O Regi, já que você tocou aqui, posso fazer abrir um parêntese aí? Pode. A Ana tinha falado sobre esse tema. E quando a pessoa fala assim, quando eu falo, essa colocação está errada, certo ou errada? Corretíssima. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. É o verbo falar, no presente do indicativo. Quando eu falo, tá certo. Agora, no caso aí, Renilda, você só tem o verbo falar. Quando eu falo, só tem eu. É o verbo falar no presente do indicativo, eu falo. No caso aqui, a Ana já tinha, eu tenho outro verbo. Aí é uma locução verbal. Eu aproveitei esse Regis, só para tirar dúvida. Porque quando eu ouvi, quando eu falo, eu achei que Renilda, vocês estão ouvindo Renilda bem? Eu não estou ouvindo Renilda, você está muito oscilante. Não está ouvindo, entendeu? Não está ouvindo. Fecha a câmera. Fecha a câmera para ver se melhora, Renilda. Parece que ela travou agora. Está falhando um pouco a ligação dela. Melhorou agora? Fecha a câmera para ver se melhora, amor, que está muito oscilante. Melhorou agora? Agora melhorou. Agora melhorou, amor. Ok. Não, porque eu falei o seguinte, quando você trouxe essa questão, Ana já tinha falado sobre esse tema. Se quando eu ouvir falar, quando eu falo, aí eu achei que estava errado. Ah, não está não, porque é a conjugação do presente do indicativo do verbo falar. Né? Eu falo, que não está correto. Eu falo muito, por exemplo, eu falo muito. Aí tá certo. Quando eu falo muito, minha voz cansa, por exemplo. Corretíssimo. É o verbo falar no presente do indicativo. Tá certo. Okay. Bem, agora passe aí, por favor. Porque... Pode passar. Sim. Não, eu não vou explicar isso hoje. Gerúndio? Não, pode não dá para explicar mais não, por causa do horário. Eu quero que você vá para os exercícios, os dois últimos, os dois exercícios. É no final. Ok. Na frase. Não, meu bem, pode... Aí, eu queria que vocês tirassem uma foto aí, colocassem no corpo. Não, meu bem, deixa eu tirar uma fotinha aí. Não, eu não vou explicar nada disso, não. Marlene, você tira aí a foto? Não está no exercício, não, meu bem. Peraí. O exercício é esse aqui? Peraí, esse aqui? Não, é esse aí agora. É esse. Tirou, Marlene? Ok? Tirou a foto, Marlene? Morreu, Tirei, foi? Já tá no... Tirei, já está no grupo. Ah, tá, meu amor. Muito obrigada. Vocês são, assim, maravilhosos demais. Pronto, então a gente encerra por hoje aqui a nossa aula. Que amei a aula de hoje, amei os textos escritos, amei a participação de vocês. Foi, assim, fantástico para mim, né? Amei demais. E aí, agora nós vamos encerrar e na segunda-feira continuaremos aí
vendo locução verbal e vendo gerundismo, que é importantíssimo. Que, vê como falam muito. Vou estar enviando, pelo amor de Cristo. Não falem assim. Não falem assim. Enviarei. Fala o quê? Por exemplo, você ligam para você de alguma empresa, aí você fala alguma coisa. Vou estar enviando agora mesmo. Para quê? 3 verbos, Renilda. Vou estar enviando. Enviarei. Isso se chama gerundismo. Deve ser evitado muito, muito, muito. Tá? Mas isso aí é na próxima aula, que hoje não deu tempo. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer a nossa prece final. Alguém está com o coração cheio de vontade, inebriado de vontade de falar com Deus? E encerrarmos a nossa aula com Ele hoje e sempre? Tem alguém assim inspirado, pedindo assim o coração? Eu cheguei por último, então recebi bastante benefícios, então eu faço a prece final. Ótimo. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que nos dá de reunirmos em Teu nome, nesse dia 3 de junho de 2024. Que esses eflúvios de amor, de sabedoria, de entendimento da nossa língua portuguesa, que a cada dia, Senhor, tenham mais pessoas interessadas nesse curso, que aqui chegar, sintam-se como mais um membro desta família. Obrigado, Jesus, pela vida de Reginalva, por todas as pessoas presentes. Obrigado, Senhor, pela convivência que nós temos neste grupo de estudo. Obrigado, Mestre amado, pela oportunidade de desenvolver o nosso conhecimento, ampliar a nossa inteligência e levar todos esses conhecimentos adiante. Obrigado, Jesus, que a gente saiba divulgar a Tua palavra com mais amor, com mais disciplina e, acima de tudo, entendimento. Porque assim, Mestre, seremos cartas vivas da Tua palavra neste planeta. Fica conosco, Senhor, hoje, por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Marlene, você tocou num ponto aí agora, eu lembrei. Cadê a Esmeralda? Meu Deus. Alguém sabe me dizer? O Wilter. Professora, o Wilter. O Wilter. Tem muita gente faltando. Cíntia, a Wilter, Lucila. Lila. Exatamente, Esmeralda. Aqui já tem 4. Exato. Você Luiz. Tainá, irmã. Oi, tem muita gente que não está. Exato. Tá bom, meus amores. Obrigada por esse momento aqui de... Obrigada. Tchau, amor. Gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo. Uma ótima semana. Tchau. Beijo, obrigada, Régio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.